sucesso. Qual é a sua visão de sucesso? Quando você pensa em sucesso, o que vem na sua mente? Qual é o lugar que você, em chegando nesse lugar, você vai se considerar um vencedor? Que lugar é esse? Quando eu perguntei isso, o que veio na sua cabeça? Veio na sua cabeça uma família estruturada? Veio na sua cabeça uma empresa bem estabelecida e cheia de resultados financeiros? Veio na sua mente um casamento feliz? O que veio na sua cabeça quando eu perguntei sobre sucesso? Porque a primeira coisa que veio na sua cabeça quando eu falei sobre sucesso, provavelmente é o que você tem gastado toda a sua energia ao longo da sua vida. Quando eu falei, se você é um cara de sucesso, você pensou em quanto dinheiro você tem no banco, esse é o seu referencial. Se eu perguntei se você é um cara de sucesso, você pensou numa família feliz, esse é o seu referencial. Por que é importante entender isso? Porque como é que será que a Bíblia trata o sucesso? Qual é o sucesso que a Bíblia apresenta e diz para que a gente tenha que focar nele e viver e gastar a nossa energia nele? A gente vai tentar conversar hoje sobre isso. A gente deve gastar as próximas, talvez, 6 semanas, os pregadores que farão uso daqui da palavra, em cima de um tema que é viver é Cristo. As próximas semanas a gente vai tratar sobre viver é Cristo. A gente vai entender um pouco mais o que é isso aqui nessa noite em nome de Jesus. A igreja de Filipos, ou mais conhecido como a igreja que recebeu a carta aos Filipenses. Só para vocês não dormirem, tem gente fechando o olho. Vamos lá. Tentar ser mais pentecostal aqui, não é? Não é amém que fala assim, é um amém com... Amém. Deixa eu fazer um parênteses. Essa pegada um pouco mais empolgada é totalmente legítima, viu, irmãos? Então, se você veio de uma igreja mais animada, e se isso é uma expressão para você de que o Espírito falou com você, fique à vontade para dar um glória a Deus, um aleluia, amém, irmãos? Quem aqui veio de rincões, de contextos mais animados, diga amém? Então pronto, tem a liberdade. O que não pode é falsificar. Ô Senhor Jesus, hoje é semana, o Senhor tem nos dado grandes problemas, aleluia! Não faz sentido, né? Essa semana morreu a mãe do irmão tal, glória a Deus porque ele é sua mãe. Né? Então só não falsifique a ação do Espírito, mas se for legítimo, fique à vontade, irmão, porque onde há o Espírito Santo de Deus, ali há liberdade. Amém? A igreja de Filipos, que recebeu a carta que Paulo endereçou a eles, aos filipenses, talvez seja a igreja mais madura do Novo Testamento. Eu digo isso porque, se você analisar e ler com calma a carta de Paulo aos Filipenses, você vai perceber que tem muito pouca exortação, muito pouco puxão de orelha, muito pouco. Paulo fala muito assim, cara, vocês são legais demais, se mantenham assim, cresçam nisso que vocês estão vivendo. Isso é a carta de Paulo aos Filipenses, cheio de elogios, encorajadores. Paulo fez isso na carta aos Filipenses. O que Paulo diz então que é o sinal de maturidade? Presta atenção, irmãos. O que Paulo diz que é o sinal de maturidade da igreja de Filipos? A igreja que recebeu aos Filipenses. Paulo vai dizer, a gente vai construir isso junto, que a maturidade da igreja, primeiro ela foi forjada no Evangelho, então a igreja ela foi moldada por Jesus através do Evangelho que eles ouviram, creram. E mais do que isso, o Evangelho que eles ouviram e creram, e foram forjados, estava levando eles a atender os telefones. Mentira. Eles estavam levando eles a um comprometimento com a proclamação do Evangelho.
Então, uma igreja madura em Cristo é uma igreja que é formada e transformada pelo Evangelho e é uma igreja que se engaja no projeto eterno de Deus, que é a expansão do reino de Deus na terra. Confuso ou simples? Amém. O que acontece, irmãos? Deus nos salvou, Deus nos reconciliou, amém? E o texto de Coríntios fala que Ele nos deu o ministério da reconciliação. Olha que delícia. Então Deus nos tirou do império das trevas, nos reconciliou com Deus e falou: igreja salva, remida e transformada pelo sangue de Jesus, vocês têm uma missão agora. E que missão é essa? Levar outras pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus a se reconciliarem com Deus através da cruz de Cristo. Quem entendeu que tem essa missão, diga amém. Você quis dizer amém mesmo? Porque na prática isso às vezes foge, irmão. A gente vai entender hoje. A gente se perde um pouco no projeto que Deus deu pra gente. Eu queria que os irmãos abrissem Filipenses, então, 1. A gente vai entender que a transformação que o Senhor Jesus fez e tem feito na nossa vida tem um objetivo. Deus não faz nada à toa sem motivo. Algum motivo tem para Deus ter criado a barata voadora, amém, irmãos? Às vezes você não entende, mas tem. Quem aqui tem medo de barata voadora? Teu irmão que diz que não existe um homem heterossexual quando aparece uma barata voadora. Voltando, Filipenses capítulo 1 diz o quê? Vamos lá, capítulo 1, versículo 3, tá? Carta de Paulo aos irmãos da igreja de Filipos, ou seja, a carta chama-se Filipenses, ok? Versículo 3 do capítulo 1. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que eu me lembro de vocês. Paulo glorifica a Deus toda vez que ele lembra da igreja dos Filipenses. 4. Fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. 5. Pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Paulo, irmãos, glorifica a Deus em orações, quando lembra da igreja de Filipenses, dos Filipenses, porque lembra que a igreja dos Filipenses tem, segundo o capítulo, versículo 5, cooperado no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Versículo 6, e tendo por certo isto, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. A prova de que Deus começou a boa obra em vocês, igreja, é que vocês têm cooperado com o Evangelho desde o dia que vocês ouviram o Evangelho que nos resgatou. Não foi isso que a gente leu? A boa obra, e a gente fala muito sobre isso, qual é a boa obra que a palavra de Deus nos ensina? A boa obra é ser moldado ao caráter de Jesus. A prova de que começou esse trabalho do Espírito em nós é que nós nos juntamos, agora especificamente a igreja dos Filipenses, eles se juntaram, estavam cooperando para a expansão do Evangelho. Existe uma ação nossa, necessária e legítima, e imperativa, inclusive, que nos leva, quando nós cremos, a nos juntarmos e cooperarmos para a expansão do reino de Deus na terra. Paulo ele vai dizer que essa experiência de ser usado para a expansão do reino de Deus na terra é uma experiência comum a todos nós, inclusive a ele. Então Paulo vai dizer no versículo 12, pula um pouquinho para baixo aí. Paulo vai dizer no versículo 12 assim: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior progresso, avanço do Evangelho. O que aconteceu com Paulo? Preso. Então Paulo está dizendo assim, ele foi preso, mas mesmo ele estando preso, isso foi útil para que o Evangelho fosse mais longe. Versículo 13. De maneira que as minhas prisões em Cristo
foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. 14. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo nas minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Paulo está dizendo que ele é escravo de Deus, e tudo que acontece com ele, ele se rende à vontade de Deus. E aquilo que aconteceu com ele, que todo mundo poderia achar uma coisa ruim, na verdade ele entende claramente que aquilo teve um objetivo claro de expansão do reino de Deus a partir do sofrimento dele. A ponto de, enquanto estava preso, todos os guardas ouviram o evangelho. E todas as famílias dos guardas, porque ele fala que foi mais longe ainda, né? E por todos os demais lugares, esses irmãos ouviram o evangelho. E olha que coisa fantástica. Os irmãos da fé, quando ouviram falar da postura adequada que Paulo estava tendo na prisão, começaram então a entender que tinha uma missão queimando no coração deles também, reacendeu aquela chama e voltaram a pregar o evangelho de forma cada vez mais ousada. Porque o Senhor Jesus nos salva para que nós, salvos, levemos a mensagem da cruz a outras pessoas. Amém. O pessoal está começando a esquentar no glória a Deus, eu gostei. Aleluia, glória a Deus. Existe então, irmãos, um movimento que só é possível a partir da igreja, um movimento de manifestação do reino de Deus entre nós. A gente ora sim, Jesus ensinou a gente a orar e pedir para que o reino seja estabelecido. Venha o teu reino e seja feita a sua vontade. O reino de Deus em você, ele faz diferença, ou não é reino de Deus. Porque algumas traduções mostram, não reino, mas o reinado. Então mostra que o reino e o reinado, seja o nome que você quiser dar, tem um rei. E o rei define como é que os seus súditos devem agir. Súditos devem andar e agir. Você é súdito, você é cidadão do reino de Deus. Tem 4 aqui só que são cidadãos do reino de Deus. Você é cidadão do reino de Deus que está vivendo aqui no Brasil. A Bíblia chama você de embaixador do reino. Cara, tem gente que está querendo ser embaixador do Brasil na Escócia. Mas a gente é embaixador do reino de Deus aqui em Taubaté. É muita moral. É uma missão muito louca essa, é muito profunda. A gente é cidadão de um outro reino, a gente não infringe as leis locais, eu acho que eu não posso, eu sou embaixador, eu não posso infringir leis locais. Então nós aqui, estando em Taubaté, no Brasil e no mundo, não infringimos leis locais, mas essas leis não se aplicam mais a gente, porque nós não estamos mais debaixo da lei e somos cidadãos dos céus. Isso é muito legal. Existe um movimento, então, que é a partir da igreja, e a igreja não são todos que estão aqui. Infelizmente, por proporção, por estatística, tem gente que está aqui e não é embaixador de Deus. Infelizmente, tem gente que está aqui e ainda não conhece o Senhor Jesus. Infelizmente, tem gente que está aqui e ainda não é igreja. Mas aqueles que creem, que são igreja, esses se movimentam no poder e na vontade do Senhor. E é necessário que a gente esteja mergulhado nesse movimento. Deixa eu tirar aqui para a Tita. Falta um aleluia mais pentecostal. Ajudou. Nós, como igreja, nós precisamos estar mergulhados nesse movimento de expansão do reino de Deus na terra. Se de fato nós cremos, nós estamos profundamente envolvidos na proclamação do Evangelho em todos os momentos. Mas a pergunta que eu trago para vocês é: o que é estar comprometido com a causa de Cristo? Deixa eu perguntar, não precisa responder, sem amém, tá?
Você está comprometido com a causa de Cristo? O que é estar comprometido com a causa de Cristo? Deixa eu deixar mais simples. O que é estar comprometido com a causa das focas coloridas do Himalaia? O que significa isso? Você se importa com a foca? O que mais? Você faz coisas em favor das focas? O que mais? Defende elas, entra com o seu barquinho na frente dos barcos cargueiros matadores de foca, não é isso? Então, estar engajado na causa de Cristo, o que é estar engajado na causa de Cristo? Será que é essa vida superficial que muitas vezes nós vivemos? Nós que fomos salvos, libertos, remidos pelo sangue de Jesus e que deveríamos estar absolutamente engajados na causa de Cristo. Nós estamos absolutamente engajados na causa de Cristo? Isso é um pouco mais profundo do que eu consigo imaginar. Pula para o versículo 20 aí, Filipenses 1:20. A minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda ousadia, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela minha vida, seja pela morte. Você está engajado na causa de Cristo. Porque estar engajado na causa de Cristo, segundo o que a gente leu, primeiro é agora como sempre, ou seja, um caminho sem volta. Estar engajado na causa de Cristo é um caminho sem volta, não tem como abrir mão disso depois. E mais do que isso, é colocar não só a sua morte, como a sua vida à disposição do Senhor. Porque se você já entendeu, e se você realmente está disposto a morrer por Jesus, viver por Ele é um pouco mais fácil. Se você realmente está disposto a morrer por Jesus. Porque é uma morte... É que a gente não convive com isso. A gente não convive com o medo da morte eminente por causa de Cristo. A gente tem um hippie em Bruxelas, Bélgica. 70% da população lá é de muçulmanos. E nas paredes, se picham nas paredes, povo da cruz, esse pessoal de Jesus, vocês não são bem-vindos aqui. Para a gente é mais fácil dizer que a gente morreria por Jesus. Mas em ambientes como esse, eu quero ver você colocar uma bandeira de Jesus na frente da sua casa. Ambientes como esse, a gente fala que morreria por Jesus, mas na prática, na hora de viver por Ele, a gente abre mão da causa e vive a nossa causa mesmo. Muitas vezes a gente fala que está engajado na causa de Cristo, mas a gente está engajado na nossa causa. Porque toda a nossa vida não gira em torno de Cristo, gira em torno de nós. É do nosso sucesso segundo a nossa ótica. É do nosso bem-estar, é do nosso conforto. É sempre gira em torno da nossa causa. Não é isso que o Evangelho fala. O Evangelho fala da causa de Cristo e ele fala que eu devo estar, não só morrer por Cristo, mas viver todos os dias por Ele. Viver por Cristo. Isso não é um apelo a você entregar todo o seu dinheiro, a sua saúde e viver de forma ambulante e mendiga? Como mendigo? Mas fala que você deve consultar o Senhor Jesus sobre tudo, inclusive sobre o gasto do seu dinheiro, porque afinal o reino é dele, não? Ou você acha aquela falsa verdade neopentecostal de que os 10% é dele e os 90% é seu, é isso? Isso é muito fácil, inclusive, nesse posto real. O ministro da Justiça do Brasil chega com o orçamento, 1 bilhão. 10 milhões eu vou gastar nisso, os outros 90 são meus. Se nós somos embaixadores, é toda a nossa vida para Ele. Estar engajado nesse projeto eterno é estar absolutamente entregue à vontade do Pai.
seja morrendo por Ele, se necessário, seja vivendo por Ele. Nossa vida é dele e não nossa. Eu não estou mais preocupado com a minha vida porque eu sou escravo dele. Não precisa responder, você está engajado na causa de Cristo? Porque a gente está falando de uma experiência real de ser igreja. A gente está falando de gente transformada mesmo, porque senão a gente só mudou de religião, irmãos. Se a gente só mudou as práticas litúrgicas, se a gente só agora tem um louvor um pouco mais animado ou menos animado, se a gente só agora diminuiu o número de ídolos, eram muitos, agora só tem alguns menores, inclusive o pastor, a gente está saindo do projeto dele. Não precisa abrir para a gente encurtar tempo. Atos 20 e 24, de cabeça diz o quê? Coloca para a gente aí, Elisão. Atos 20 e 24. É isso aí mesmo, André. Vamos junto, Atos 20 e 24. Olha no telão quem quiser. Todavia, não me importo e nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Que ministério é esse que o Senhor Jesus me confiou? De testemunhar do evangelho da graça de Deus. É fraco ou não? Eu não tenho a minha vida por preciosa, Paulo está dizendo, desde que eu cumpra o meu chamado, o meu ministério, aquilo que o Senhor confiou a mim. E o que o Senhor confiou a mim? Testemunhar do evangelho da graça de Deus. E aí em Filipenses, quem abriu, volta para Filipenses, quem está com ele aberto aí, leia. Filipenses 1, 21, fala o quê? Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer... Porque para mim o viver é... E o morrer? E o viver? E o morrer? Será? Viver é Cristo e morrer é lucro, me parecem duas faces da mesma moeda. Vê se eu não tenho razão sobre isso. Viver é Cristo e morrer é lucro, a gente está falando da mesma coisa. Duas faces da mesma moeda. Se morrer para você não é lucro, talvez é porque viver não seja Cristo. Se viver é Cristo, morrer é o maior dos lucros. Se viver não é Cristo, morrer definitivamente não será lucro. Se viver para você não é Cristo, com certeza morrer não é lucro. Aliás, é prejuízo. Só um parênteses, não é o assunto de hoje, porque a gente quase não fala de morte. Mas, por que morrer é lucro? Quem vive para Cristo sabe para onde vai, é isso aí. Simples assim. Nós somos hoje, nós que cremos, nós somos tão íntimos do nosso Criador, do nosso Salvador, que quando a gente morrer, essa relação só vai aumentar, amém, irmãos? Só vai potencializar a nossa relação. A intimidade que nós já temos com Cristo, depois da nossa morte, vai aumentar. Aliás, vai aumentar a milésima potência. Imagina a gente ver Jesus cara a cara, galera. A gente perde a referência do que é isso. Eu estou falando que quando eu chegar no céu, eu vou dar um abraço de verdade. Não é um abraço subjetivo, um abraço na sua mente. Não, eu estou falando de abraçar Jesus. Eu estou falando que o céu não é um lugar cheio de fumacinha, um lago lindo e fumaça e grama e crianças vestidas de branco. Isso é a novela A Viagem. Quem lembra? O teu amor chamou meu rei. Isso não é o céu que o Senhor Jesus preparou para nós e que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, é um absurdo de bom que é. É por isso que,
para aqueles que vivem como Cristo, em Cristo, morrer é lucro. Quem está no lucro aí, diga amém. Agora, o que afinal de contas é então viver é Cristo? O que é viver é Cristo de forma prática? Antes ainda um pouco, o que é viver? Só viver. Quando eu falo assim, viver, o que te vem na mente? Segundo o dicionário, viver é aproveitar a vida. Viver é mais do que não morrer, amém? Aliás, segundo o Ed, isso é sobreviver. Mas viver, segundo o dicionário, e eu concordo com o dicionário, viver é aproveitar a vida. Talvez a sua compreensão do que é aproveitar a vida é que ainda esteja extremamente contaminada com frases e conceitos adolescentes de carpe diem, aproveite o dia, aproveite a vida, viva tudo que você puder, cara, o que vale é beijar na boca e ser feliz. Quem aqui já viveu esse lema? Ah, ninguém tem coragem agora. Quem já disse isso? Já postou no Orkut? O que importa é beijar na boca e ser feliz, cara. O que mais que tinha as frases? Sandra, você que era da... Talvez o seu conceito de aproveitar a vida seja extremamente contaminado com ideias mundanas, com aproveitar a vida com ter mulheres ou homens. Aproveitar a vida tem ainda a ver com você de gastar o seu dinheiro ou de viajar muito. Talvez essa seja a ideia que você ainda tem sobre aproveitar a vida. Mas sem dúvida a nossa convocação, nós como cristãos, é sim de aproveitar a vida com a ótica que a Bíblia apresenta de aproveitar a vida. Que é muito melhor, inclusive. Só que a gente às vezes acha que não. Nos foi às vezes apresentado um evangelho sem graça, onde eu abro mão de tudo isso para um dia conquistar a minha salvação e o meu prazer no futuro. Não foi isso que já falaram para a gente? Abra mão do seu prazer, viva de forma medíocre e quando você morrer, você vai ter algum resultado do seu esforço de abrir mão do seu prazer. Só que o evangelho não fala isso. Fala assim, abra mão do seu prazer, porque não foi o meu projeto para você, porque você acha que isso é bom, mas o final disso é um caminho de morte, e comece a experimentar agora a delícia de ser meu filho e íntimo, inclusive quando você morrer, aí viajou, aí é a delícia. É disso que a Bíblia fala de aproveitar a vida, porque a vida é Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aproveitar a vida, viver é Cristo, essa expressão, é viver na causa de Cristo, e é a gente depositar a nossa energia em cumprir aquilo que a gente foi chamado para fazer, inclusive não se preocupando em morrer, porque afinal de contas o morrer é lucro. Eu tenho tanta certeza que morrer é lucro, que eu aproveito a vida com a ótica certa, no limite do que eu posso, e aproveitar a vida e me envolver cada vez mais profundamente na causa de Cristo. Não precisa abrir, mas se quiser voltar ao finalzinho do versículo 20, Cristo ser engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Eu posso até dizer que viver é Cristo, mas não é verdade quando todos os meus horários vagos são gastos para mim mesmo. Eu posso dizer que viver é Cristo, mas não é verdade quando qualquer compromisso é maior do que congregar. Irmãos, congregar não é vir na igreja domingo. Congregar não é ir no RIP durante a semana. Congregar é viver a experiência de ser igreja, onde o seu problema me dói, onde eu confesso o meu pecado para você, onde você me dá uma palavra de ânimo, onde eu te ensino uma passagem bíblica. Isso é congregar, essa troca. A igreja onde você está sentado aqui hoje pode ser uma grande ferramenta para congregar? Sim. Eu posso entrar nessa igreja e sair sem congregar? Sim.
Sim. Eu posso ir no RIP durante a semana, na célula, e não congregar? Sim. Mas são boas oportunidades eu ir no RIP e eu vir aqui na igreja para congregar. Às vezes a palavra do corredor ali, irmãos, às vezes a palavra que o Caião me fala, sem perceber que falou, e aquilo mudou a história da minha semana, às vezes ela é muito mais importante do que a ministração aqui no púlpito aqui. Mas algumas pessoas consideram qualquer coisa mais importante do que congregar. Qualquer coisa mesmo. Eu já ouvi algumas explicações de que não vieram congregar. Eu não vou falar, deixa eu falar. Eu prefiro o meu conforto na reunião a servir os irmãos aqui, por exemplo, na igreja local. Estou tomando cuidado para não soar religioso, mas olha só, irmãos. Você está aqui hoje porque você entende que esta igreja ela é uma boa ferramenta, uma boa oportunidade para a gente congregar e viver o reino de Deus aqui na terra a partir dela. Você entendeu isso? Então, se você está aqui com a visão correta, você entende. Não, lá não é uma igreja, lá é só uma parede, mas quando a gente se reúne, lá é igreja. A gente congrega e a partir dela a gente consegue falar mais alto para a sociedade, a gente consegue fazer campanhas evangelísticas, a gente consegue ir mais longe, a gente consegue, de alguma forma até religiosa, do bom sentido, criar um momento para a gente ter esse bate-papo aqui. Por que eu estou dizendo isso? Que o seu serviço, nesse contexto, ele é necessário. Deixa eu melhorar isso. Viver é Cristo é obrigatoriamente expresso em trabalho no reino. Só que o fato de você estar aqui significa que você crê que essa instituição ela pode ser e tem sido usada no reino. Se você crê nisso, diga amém. Então você deve se envolver nos serviços locais aqui também. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Porque você crê que isso aqui é reino de Deus também. Porque senão, irmão, acontece o que está acontecendo. De um monte de gente trabalhando muito e muita gente, pouca gente trabalhando muito e muita gente trabalhando nada. Só que você precisa entender que essa reunião aqui, ela é muito mais para os que estão fora do que para os que estão dentro. Essa reunião aqui, ela tem muito mais um caráter evangelístico do que de apacentar mútuo, porque isso vai acontecer de forma mais prática no dia a dia, nos RIPs, etc. Essa igreja, esse momento, essa reunião, é muito mais para você convidar o seu amigo para estar aqui. Então é necessário que você trabalhe para que o seu amigo ouça a mensagem de forma suave. O que eu estou falando aqui de forma prática. Você precisa trabalhar nesse lugar aqui, porque tem vaga disponível de serviço. Você pode mandar seu currículo. Estou falando sério. Não, currículo não. Eu estou falando sério. Que tem muita vaga, tem muita necessidade. E a gente precisa de gente. Para que esse lugar seja cada vez mais a expressão do reino de Deus na terra. Quanto mais gente como vocês, como a gente, se engajar neste projeto, mais a gente vai fazer diferença quanto à ministração e à proclamação do reino de Deus na terra. Tem vaga aberta. Eu sei que a maioria não se envolve. Tem gente que chegou aqui, irmãos, há um ano, pouco mais de um ano e meio, e já é líder de jovens, já é líder de RIP, já assumiu uma parte da organização da igreja, já vem durante a semana dar um apoio nos e-mails, nos contatos, porque entendeu a sua função e o seu engajamento na causa de Cristo. E tem gente que está aqui há 10 anos e fala assim, ainda não, Lucas, me deixa quietinho um pouco mais aqui, deixa eu curtir um pouco mais aqui.
estou pronto ainda para isso. Alguém aqui já ouviu isso? Ainda não é hora de se envolver, Lucas. Quem conhece, quem entender, amém. Quem não entender, não tem problema. Quem conhece a história de Marta e Maria, Maria escolheu a parte de ficar ouvindo. E Marta trabalhou. Só que é muito fácil ser Maria em casa que tem Marta. Entenderam isso? É muito gostosinho sentar para ouvir, porque tem um monte de Marta aí. E aí no fundo você fala assim, nossa, que ativista. Mas é gente que está trabalhando para que você ouça. Quem entendeu, amém. Quem não entendeu, não tem problema. Ah, pastor, mas é só aqui que eu posso trabalhar? Deixa de ser ridículo, irmão. Claro que não. Claro que não. Mas geralmente quem pergunta, quem faz essa afirmação, eu não trabalho porque eu não preciso trabalhar aqui. Ok, mas geralmente quem faz isso é gente que simplesmente não trabalha em prol do reino de Deus em lugar nenhum. A verdade é essa. Eu estou falando, irmão, de ser igreja em qualquer lugar que você vá. Eu estou falando disso. Eu estou falando de levar o evangelho em qualquer lugar, amém. Mas eu estou falando que é necessário que a gente se junte como corpo para que a gente atinja e vá a lugares mais longes. Mais longe. Essa semana passada eu fui almoçar com um pessoal e tinha um ateu petista de esquerda. Nada contra ateu, nada contra petista de esquerda, que é de esquerda. Mas, não tem nada, depois eu conto a história para vocês de tudo isso. Mas o que me chocou é assim, você conhece o fulano de tal? Eu falei, conheço, é pastor aqui na cidade. Pois é, rapaz, foi isso que eu achei estranho, ele é pastor. É, pastor. Cara, eu trabalhei 10 anos com ele na fábrica, eu não sabia nem que ele era crente, cara. O ateu dizendo isso. Isso não é se envolver com a causa de... Eu duvido que você converse comigo mais do que 1 hora, se você não me conhece, e a gente não conversar alguma coisa a respeito do evangelho. Ou é assim com você também? Fala sério que você conversa... Você vai para São Paulo conversando com alguém e você não cita a grandeza de Deus, o favor de Deus em seu... Isso aí. Não tem jeito, porque isso é minha natureza, é uma relação de que eu sou assim e levo o evangelho. Deixa eu dar um exemplo bem prático. O que é se engajar na causa de Cristo? Eu estou fazendo conta o tempo todo. O tempo todo estou pensando com quem que eu vou pedalar. Por que eu vou pedalar com ele? Qual o objetivo? Eu estou sempre pensando estrategicamente que vai ter uma oportunidade. Eu sempre fico atento à hora de parar para tomar uma água, se vai rolar um bate-papo e um desconforto e alguma coisa que vai poder falar alguma coisa a respeito do evangelho. Toda vez que eu vou almoçar com alguém, comer uma pizza com alguém, nunca é por nada, a grande maioria das vezes é estratégia santa. E não é que eu não goste da pessoa, mas eu entendo que tem mais do que o meu amor para com aquela pessoa, o meu prazer de estar com aquela pessoa, então eu estou atento a qualquer oportunidade para levar o caráter de Jesus para fazer diferença na vida daquele irmão. Entende isso? Eu tenho um dia que é da minha esposa. E da Laura agora também. Dia deles. Mesmo no... É importante porque ela também é reino de Deus. Aí o lado pentecostal aflorou ali. Então é necessário porque a minha família também é reino de Deus. E a Laurinha precisa ser ensinada, precisa ter momentos de atenção, etc. Mas, inclusive, tirando esse momento que não tem como eu pensar fora disso, é o tempo todo pensando, eu vou, irmãos, é isso. Porque viver é Cristo, entendeu? É isso. Prazer pelo prazer, pode? Pode. Qual é o problema? Nenhum. Mas viver de forma hedonista, ou seja, você no centro da sua vida, é diabólico e antibíblico. Então, a nossa vida de salvo, remido e transformado pelo Senhor é uma vida que vai
em direção ao outro, ao próximo. Amém, amigo? Você entende isso mesmo? Você é que se faz próximo, é você que vai em direção do necessitado, do aflito. E proclama o evangelho: venha, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É essa mensagem que a gente tem que levar. Eu não estou falando de ativismo. Ativismo é você fazer sem saber por que faz. É você fazer para se sentir bem porque fez. Eu já fui um grande ativista. De fazer muito, de não ter, de me orgulhar de não ter tempo para nada mais, só pelo almoço da igreja e o ensaio do coral e o que mais? Tudo isso. Eu já fui um grande ativista e me perdi no foco. Mas são poucos os ativistas que temos aqui. Porque a gente bate muito em ativismo, mas ativismo eu trato com ativista. Eu trato com o Renan, que o Renan tem que ter tempo de ler a Bíblia. Senão o Renan mora aqui na igreja. Com ele eu posso xingar ele e falar assim: não, você não vai no hippie hoje não, você vai para sua casa hoje. Posso falar com ele. Mas são poucos ativistas. A maioria dos que são contra o ativismo é gente muito ociosa que não faz nada. Por que eu estou dizendo tudo isso, irmão? Porque existe um movimento, acabando, existe um movimento que é da expansão do reino de Deus na terra, do qual Deus nos fez ministros desse evangelho. Isso é prático, isso é trabalho, isso é você abrir mão do seu conforto em prol do outro. Amém, irmãos? Tem vaga para trabalhar? Professora de escolinha de criança, organização da igreja, o que mais que tem? Limpeza, tem um monte de vaga. Ação social, recepção, capelania, a gente vai embora. Quem realmente quer trabalhar, acha lugar. Agora eu só queria terminar dizendo sobre o evangelho simples, 3 minutos. Depois de muito orar, e discutir, e conversar, e apurar a visão do que é o evangelho simples. Eu preciso que vocês entendam isso. Evangelho simples é a nossa comunidade de fé. Eu estou dizendo para você que o evangelho simples é um ministério nosso que estimula e quer viver a experiência de ser igreja muito além dos muros da igreja. Eu estou dizendo que o RIP, ou célula, que acontece em Boa Vista, com a família Favela, vocês vão conhecer, é gente da nossa igreja. Vocês entenderam isso? Eu estou dizendo que vocês devem se envolver no Ministério Evangelho Simples, porque o Ministério Evangelho Simples é uma igreja muito além de muros. Então, o que acontece de forma prática? Nós temos RIPs, pequenos grupos, discipulado. A gente tem RIP Boa Vista, a gente tem RIP na Fortaleza, a gente tem RIP em São Leopoldo, a gente tem RIP em Panambi, a gente tem RIP em Bruxelas, na Bélgica, na Irlanda, na Ásia, o nome da cidade. A gente tem RIP Iracemápolis. Cadê o povo de Iracemápolis? Está aí, não? Aí, tem gente de Iracemápolis aqui, ó. É gente da igreja nossa que vocês nem conheciam. Se não 50 pessoas não der abraço nesses caras, eu vou bater em vocês semana que vem. Ok? Faz filinha para abraçar esse povo lá. Levanta a mão aí. Iracemápolis está com a gente. Porque existe que o evangelho simples é uma igreja muito além dos muros da igreja. O evangelho simples é ser igreja onde está. Pode ser que o RIP vire uma igreja local? Pode ser. Pode ser que o RIP vire uma clínica de tratamento para drogado? Sim. Se Deus chamou aquele RIP daquela cidade para montar uma clínica de tratamento de drogado, amém. Na Irlanda, na Bélgica, que eu falei para vocês, eu não acho que vai nunca virar uma igreja local, porque é uma igreja perseguida. Tem 70% de pessoas que querem que os irmãos de lá morram. Tem 4 por fé casais, porque por enquanto são só as meninas, são só as mulheres.
Tem 4 mulheres sem os maridos ainda. Orem por eles, amém, irmãos? A menina da Irlanda, por exemplo, eu estou trazendo para vocês porque isso é nossa igreja, irmãos, amém? Aqui em Taubaté a gente é uma igreja local. Talvez num outro lugar virará uma igreja local. Talvez num outro lugar nunca vire uma igreja local, mas continua sendo a nossa igreja. Porque isso é um movimento chamado Evangelho Simples, um ministério do qual o Senhor nos deu de ser igreja muito além de vir aqui domingo, muito além. A menina da Irlanda nunca frequentou nenhuma igreja. Nunca frequentou uma igreja evangélica. E está lá sozinha na Irlanda. Lembra da menina? Você que mandou o primeiro e-mail para ela, lembra? E ela, por ouvir o Evangelho, e porque desde que ela creu, o Espírito Santo de Deus mora nela. Olha que loucura isso. Eu estou falando que depois que ela creu, o próprio Deus passou a morar nela e conversar com ela. Se isso não fosse Evangelho, era esquizofrênico, mas é o Evangelho, é o Espírito falando com ela. E ela, sem ninguém falar nada, ela chegou assim: como é que faz para a gente fazer uma ação com refugiados aqui na Irlanda? Porque lá estão recebendo muitos refugiados de outros lugares. Ninguém falou, ninguém ensinou para ela que precisava disso. Mas o Espírito conduz, amém, irmãos? Uma delícia. E aí ela vai começar um trabalho lá. Talvez a Irlanda nunca vire uma igreja assim. Mas será a igreja, a nossa igreja na Irlanda, cuidando de refugiado. Isso é tão fantástico, gente. Isso é tão louco imaginar. E a igreja é um organismo vivo que acontece. Você precisa se envolver nessa igreja local. Você precisa se envolver nessa parte da nossa igreja que se reúne aqui. Você precisa se envolver nas partes da nossa igreja que se reúnem espalhadas pelo mundo aí. A gente precisa de gente para dar atendimento. A gente precisa de gente que ore com a gente. Porque tudo isso é a nossa igreja. A gente estava evitando de falar tão claramente assim, mas é isso sim. A gente vai cuidar dos irmãos que o Senhor nos der para cuidar. E isso, graças à tecnologia, nos permite a ser e viver geograficamente distantes. Mas a gente vai continuar cuidando desses irmãos, amém? Vamos fazer isso junto? Vamos sair da ociosidade e vamos trabalhar de forma prática. Você crê, mas não tem obras? Isso é ridículo. Eu vou te mostrar a minha fé pelas minhas obras. Quem falou isso? Tiago falou isso. Mostra para mim então a sua fé sem as coisas que você faz, que eu vou te mostrar a minha fé pelas coisas que eu faço. Porque aquele que crê, faz. Aquele que crê, trabalha. Pela graça vocês são salvos mediante a fé, isso não vem de vocês, é um presente de Deus. Não vem das obras para que ninguém fique se achando. Mas somos feitura de Deus, criados nele para... Quase ninguém conhece. Para as boas obras, para fazer, para trabalhar, para levar o evangelho do reino. Em nome de Jesus, a gente de fato viva essa verdade e que seja uma realidade. O viver é Cristo e o morrer é lucro sobre nós como igreja. Amém, irmãos?